Nós vamos falar hoje sobre Jonas. E lá no meio do meu sermão hoje vai ter ali uma pergunta. Quem é você? Quem é você, cristão? Quem é você hoje que vem nos visitar aqui? Quem é você que talvez não entregou sua vida para Jesus? É esse aqui que não enxerga o sangue de Cristo esfregado na nossa cara. O corpo de Cristo esmagado por nossa causa. E tem muita gente, principalmente dentro das igrejas, não vivendo uma vida com Jesus, seguindo um padrão mundano, seguindo um padrão que não tem nada a ver com Cristo. E eu queria começar agora a compartilhar com vocês, queria que vocês abrissem ali a Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Estou nervoso hoje. Eu costumo subir aqui, às vezes, para fazer palhaçada, imitar alguém, né? Hoje eu vou pregar. Eu estou ensaiando para imitar o pastor Antônio. Quem sabe de uma família, né? Aquela mexidinha do ombro dele aqui já peguei. Aquela fala dele. Vou pegar. Até lá o retiro eu vou pegar. Então, vocês querem ver aí a imitação do pastor Antônio, vamos numa família. Não vou pegar no pé do Júnior mais, tá, Júnior? Vamos mudar o foco agora, vou imitar o pastor Antônio um pouco agora. 13 anos? Deixar você um pouco em paz, Júnior. Tua filha vai casar agora, você precisa gastar energias com outras coisas agora. Estou brincando. Vamos lá. Jonas capítulo 1. Eu confesso que nós estamos estudando no Jovens o livro do profeta pródigo, do Tim Keller, que fala sobre a vida de Jonas. E eu nasci na igreja, sou cristão desde que nasci, né? E sempre ouvi histórias sobre Jonas. E aí, o que mais a gente sabe da vida de Jonas, num resumo geral, é que Jonas não obedeceu a Deus, e aí ele foi para um outro lugar, ele caiu na água, um grande peixe engoliu ele, e Deus cuspiu ele aonde Deus queria que ele tivesse. Não é assim a história que a gente escuta? Mas lendo esse livro e também meditando na palavra, Deus mostrou outras coisas que me fez me enxergar como Jonas, me fez olhar para a Bíblia, que é isso que a Bíblia faz, né? Ela tem que ser um espelho, nós temos que olhar aqui e refletir na palavra, porque toda vez que a gente lê a palavra, Deus está falando com a gente através da palavra de Deus. Então eu vou ler aqui Jonas de 1 até 16. Eu vou ler aqui nessa tradução aqui que a Bíblia é mensagem, mas fique à vontade para acompanhar aí no teu celular, na tua Bíblia, na tradução que achar melhor. A palavra de Deus diz assim: muito tempo atrás, a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai. Ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar sua maldade. Mas Jonas foi para Tarsis, em sentido totalmente contrário, para fugir do Eterno. Ele desceu no porto de Jope e achou o navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe do Eterno quanto pudesse. Então o Eterno enviou uma tempestade tão forte sobre o mar, que provocou ondas gigantes. O navio estava a ponto de se partir ao meio, e os marinheiros ficaram apavorados, desesperados. Cada um começou a clamar o seu próprio Deus. Jogaram ao mar tudo o que podiam para aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão do navio e ali dormia profundamente. O capitão o acordou e disse: o que você está fazendo aí? Dormindo. Levante-se e vá orar ao seu Deus. Quem sabe ele veja que estamos em apuros e nos salve. Então os marinheiros disseram uns aos outros: vamos resolver já essa questão. Vamos lançar sorte para descobrir quem aqui é o responsável por esse desastre. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles o interrogaram: diga a verdade, por que isso está acontecendo com a gente? O que você fez? De onde você vem? De que família você é? E ele respondeu: sou hebreu, adoro o Eterno,
o Deus do céu que fez o mar e a terra. Quando ouviram isso, os homens ficaram apavorados, petrificados, e perguntaram: o que foi que você fez, homem? Enquanto Jonas falava, os marinheiros souberam que ele estava fugindo do Eterno. Então disseram: o que vamos fazer com você para livrar dessa tempestade? O mar continuava agitadíssimo, totalmente fora de controle. Jonas respondeu: jogue-me no mar e a tempestade vai se acalmar. E é tudo culpa minha. Eu sou a causa dessa tempestade. Livrem-se de mim e vão se livrar da tempestade. Os homens não fizeram isso. Tentaram remar de volta para a costa, mas não conseguiram. A tempestade só piorava e estava cada vez mais violenta. Então eles oraram ao Eterno: ó Deus, não nos deixe morrer por causa deste homem e não nos culpe pela morte dele. Tu és o Eterno, faz o que achares melhor. Pegaram Jonas e o jogaram do navio, e imediatamente o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram tão impressionados, já não estavam mais apavorados, mais admirados. Então adoraram o Eterno, ofereceram um sacrifício e fizeram votos ou fizeram compromissos com Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quero colocar diante de Ti agora esta palavra. Fala aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, estudando este livro, estudando a palavra de Deus, assim como o Senhor tem falado ao coração da nossa juventude, que o Teu Espírito Santo dê o recado vindo dos céus agora em nossos corações. É isso que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Então, só para a gente entender um pouco, porque a gente acha que Jonas é teimoso à toa, né? Deus mandou, ele tinha que fazer, mas Deus estava mandando Jonas ir para um ambiente muito hostil. Naquela época, a cidade de Nínive, para onde era para ele ter ido, hoje essa cidade não existe mais, lá não existe mais no mapa, só ruínas, mas é próximo ao Iraque. Então hoje, como se Deus mandasse você levantar agora e ir para o Iraque. E a gente sabe o que é feito com os cristãos, quem vai para essa região, ou é descoberto que é cristão, né? Aquele povo, no livro do profeta pródigo, ele descreve o que eles faziam, as maldades. Uma delas era pegar os cristãos e despedaçá-los. Então juntava um monte de gente, segurava um na perna, outro no braço, outro na cabeça, e ficava puxando vivo, até soltar uma parte do corpo. Não era pegar e matar, chegava e pum, matava, pronto, acabou o sofrimento. Não, fazia o cristão sofrer. E era para esse lugar, para esse ambiente hostil, que Deus estava mandando Jonas. Jonas, por sua vez, ele não queria ir, porque ele não... Olha que profeta, né, gente? Que profetazinho. Profeta Jonas. É um profeta aí, bobão, bananão. Não quis obedecer a Deus. Porque assim, lógico, eu ficaria com medo. Eu agora, por exemplo, deixar a minha esposa, minha filha, para ir lá para o Iraque, pregar o evangelho. Eu vejo vídeo direto aí, o que eles fazem, os extremistas e muçulmanos, o que eles fazem. Eles colocam de joelho e decapitam as pessoas, com faca cega ainda, fica fazendo assim, ó. Já viram os vídeos? Fica cortando assim. Então, eu não ia querer. Mas hoje a gente tem muito mais profeta que aqueles tempos, né? Tenho certeza que Deus chama pessoas específicas para este trabalho missionário nesses ambientes hostis. Tem missionários lá, inclusive a identidade deles é até preservada, né, Cris? Nem pode saber quem é, para eles não morrerem, não serem atacados. Enfim, Jonas, ele não ficou com medo. Ele não ficou com medo. Ele não queria que Deus salvasse o povo de Nínive, por puro interesse político. Porque a cidade de Nínive era uma cidade muito grande, tinha um grande exército, era uma cidade de riquezas. E ele ficava fazendo profetada lá para o Jeroboão, que era o rei da onde ele morava. Ele queria que as coisas dessem certo e fizesse o rei acreditar que tudo ia dar certo, né? E que talvez, se Deus destruísse o povo de Nínive, a cidade onde Jonas morava ia ser uma cidade exaltada, ia crescer, ia ficar mais rica que outra cidade de Nínive. Então Jonas,
Ele era um cara que não estava nem aí com Deus. Jonas não estava nem aí para o cristianismo. Deus falava com ele, e aí entra uma coisa muito interessante. Por que Jonas? Por que Deus mandou Jonas? Tinha outros profetas naquele tempo, por que Deus pediu para Jonas? Eu não coloquei no esboço, mas uma coisa a gente tem que frisar nesse texto e aprender que Deus conhece o nosso coração. E Deus vai nos tratar de acordo com os pensamentos do nosso coração. Não é o Rodrigo aqui sorridente falando com vocês e todo legal. Sou eu quem sou no meu íntimo. É isso que Deus vai me tratar, porque Deus conhece a gente ao fundo. Nem a minha própria esposa me conhece profundamente, mas Deus me conhece. Assim com Jonas, Deus conhecia o coração dele e ia tratá-lo. Por isso que Deus mandou Jonas ir para Nínive. Deus sabia que Jonas ia desobedecer. E aí, nesses 6 primeiros versículos aqui do texto de Jonas, eu tiro aqui 3 aspectos nesses 6 primeiros versículos sobre Jonas. O primeiro aspecto é a desobediência. Deus dá uma ordem para Jonas simples, e ele foge de Deus, toma outro rumo. Tarsis, para onde ele pegou o navio e foi embora, fica lá na Espanha, fica perto da Espanha, um lugar paradisíaco. Se você colocar hoje aí no Google para ver onde é Tarsis, é um lugar paradisíaco, turístico. Entendeu? Se fosse para ele não ir para Nínive, só fugir, ele ficava por onde ele estava mesmo ali. Porque a gente sabe que não tem como fugir de Deus. E aí, ele foge totalmente. Ele pega e resolve, não vou, porque eu não quero que aquele povo seja salvo. É isso que Jonas queria. Ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Ele não queria que Deus transformasse o povo de Nínive. E ele foge. E aí o que acontece? Jonas se afasta de Deus. Cada vez mais. As atitudes dele vão só afastando ele. A obediência nos afasta de Deus. Eu pergunto para vocês, o quão longe de Deus sua desobediência tem te levado? Deus precisa mandar você para um lugar hostil, para o teu coração aí, o que você é de verdade, vir aflora? Não precisa, Deus conhece você. E o quão longe da presença de Deus a tua desobediência tem te afastado? Quais motivos ou quantas mensagens vocês vão ter que ouvir aqui para entender que nós precisamos obedecer a Deus? Quem são os profetas de hoje em dia? Profeta Cris? Profeta Ilquias? Profeta Nildo? Todos nós somos profetas. Agora a palavra de Deus vem para as outras pessoas através de nossas vidas. Mas Deus nunca mandou ir, mandou sim. Mandou sim. Mateus 28, 19, 20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado até a consumação do século. E eis que estou convosco até a consumação do século. Portanto, ide, fazei discípulos. Deus também manda a gente. Talvez você não precisa ir para um lugar longe, distante, difícil de evangelizar, outra língua, complicado. Mas você pode ser um profeta na sua casa, um profeta no seu ambiente de trabalho. Você pode ser um profeta na rua. Você pode falar de Deus aonde quer que esteja. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui é a desobediência. Jonas foi desobediente. Não obedeceu a Deus. E veja que naquela época era uma coisa íntima, né? Deus vinha ali e falava intimamente com o profeta. Então, imagina que prazer ouvir a voz particularmente de Deus no seu coração. Você dirigindo o teu carro e de repente você começar a ouvir Deus falar com você. E ainda assim você rejeitar a voz de Deus. Segundo aspecto é indiferença.
Jonas 1:5. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão do navio e ali dormia profundamente. Não é o versículo todo, mas é o que basta. Jonas desobedece a Deus, entra no navio, coloca em situação de risco a vida de outras pessoas que não tinha nada a ver, e vai dormir tranquilamente no convés do navio. Hugo Martin, um pastor do século XX, ele diz que Jonas dormia o sono da aflição. Ele estava nem aí, indiferente para todo mundo. Ele podia pensar pelo menos nos marinheiros. Porque quando ele começa a dormir, logo que ele entra no navio, Deus manda uma grande tempestade. Eu creio que aqueles marinheiros estavam acostumados já com tempestade, trabalhavam com isso, ia para lá e para cá. Acho que não eram pescadores, eram marinheiros, então acho que eles transportavam as pessoas de um lugar para o outro. Estava acostumado com ventinho, ventania e tal. Mas vem uma tempestade maior do que eles já tinham visto na vida. Algo diferente. E começa a chacoalhar o navio. E eles ficam desesperados lá para saber o que faz. Começaram a tirar as coisas do navio, coisas que talvez diminuísse o peso do navio. E Jonas está dormindo no convés, não está nem aí para eles. Agimos com tanta indiferença para com os problemas do mundo que dormimos tranquilamente. Você está dormindo ou está acordado? Como que você tem olhado para os problemas das pessoas ao seu redor? Ah, não é problema meu. É sim. Estamos todos no mesmo barco. Todos. Se um problema financeiro cair agora sobre o mundo, todos nós seremos afetados. Todos nós. Se não tiver mais dinheiro, todos nós seremos afetados. A diferença é que nós somos salvos em Cristo Jesus. E a nossa esperança não está em governos ou em dinheiro físico. A nossa esperança está em Jesus, em Deus. Então, nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos ser indiferentes. Eu estava contando no culto dos jovens, eu trabalho com transporte, eu entrego brinde, eu entrego, na verdade, produção de bolsas e brindes em vários lugares de Curitiba e região metropolitana. Então, eu tenho muito contato com facções de costura, né? Com costureiras, com costureiros, tem um monte de gente que eu converso. E eu sempre estou apressado, sempre estou correndo, né? Porque eu quero fazer minhas entregas rápido. Cumprir o meu itinerário logo, para depois passar no Rogério tomar um cafezinho, né, Mambete? Café, almocinho, bolinho de chocolate. Não vou ficar falando aqui, se todo mundo vai lá, você vai ficar brabo. Almoço para todo mundo na segunda-feira. Inclusive, aniversário do Rogério hoje, amanhã, com certeza, vai ter um bolinho lá pelas 4 da tarde. Eu vou tomar um café lá, né, Helena? Cadê a Helena? A Helena me avisa daí. Mas, eu estava falando e eu fui entregar um lugar lá em São José dos Pinhais, entregar um material para costura, e a mulher queria ficar conversando comigo. Sabe quando uma pessoa vem assim, oi, Rodrigo, tudo bem com você? Oi, eu estou bem. Pois é, eu não. E ela quer falar alguma coisa. E eu, descendo as coisas, a dona Eva, o nome dela é Eva ainda, né? Dona Eva, não sei o quê, e descarregando as coisas e tal, e ela falando comigo, e eu, sei lá, minha mãe está internada. Aí na hora Deus falou comigo, escuta ela. Aí eu parei, poxa, dona Eva, o que está acontecendo? Ah, minha mãe está nas últimas, está internada, teve isso, doença tal. Daí eu falei, puxa vida, eu sei como é que é, e sei, né, pelo meu pai aí, 13 anos já aí, essa semana foi para o hospital de novo, voltou. Meu pai vai para o hospital, volta mais forte, Cris, alguma coisa estão dando medicamento forte lá para ele. Essa semana minha mãe pôs até o terno no sol lá dele lá. Não sei para quê, eu acho que ela queria tirar o cheiro de naftalina. Cadê? Minha mãe não veio hoje, né? Eu fui lá atrás, aí eu olhei o terno no varal, falei, mãe, aquele terno lá? Eu pus no sol, falei, você está querendo enterrar o velho, né? Prepara um vestido para você, vai que você vai primeiro, né? E aí eu comecei a ouvir a dona Eva, ela contando para mim várias coisas, e Deus falando comigo assim, ora com ela, Rodrigo, ora com ela. Eu, caramba, no meio da rua aqui, passando o carro, e eu ali querendo ir embora, aí eu falei, não, eu vou orar.
Daí eu falei assim, dona Eva, posso orar pela senhora? Daí eu falei assim, a mãe da senhora é convertida? Ela, sim, Rodrigo, nós somos cristãos. Você é cristã? Também sou. Então a senhora sabe que se a sua mãe não aguentar passar de hoje, ela vai para um lugar melhor, né? Vai parar de sofrer, sim, a gente crê nisso. Então vamos orar. E aí eu orei. Falei, Deus, faz a tua vontade. A gente não quer perder, mas a gente também não quer que sofra. Tranquila o coração da dona Eva. Que o teu Espírito Santo dê consolo para os familiares. Orei com ela. Eu não podia ser indiferente. Algumas semanas depois eu voltei lá, ela falou assim, Rodrigo, aquele dia que você orou, no final da tarde minha mãe faleceu. Mas a gente ficou tranquilo, a gente ficou sossegado, porque eu não fui indiferente. Se eu pensasse assim, aqui, entrar no carro, que eu vou ficar ouvindo conversa, gente doente, está louco. Não tem como. Você sabe o nome, quer ver? Eu coloquei isso aqui para cutucar vocês. Vocês conhecem o nome do porteiro de vocês? Do prédio? Vocês conhecem, você fora o Júnior. O Júnior veio? O Júnior não veio. Vocês conhecem, por exemplo, a pessoa que vende o pãozinho, fora a Maricel também. O pessoal que vende o pãozinho na padaria, eu conheço a Maricel e o Wesley, mas você conhece uma pessoa que te atende no balcão do estabelecimento que você sempre vai? Conhece? Você sabe como é a vida das pessoas que trabalham no shopping e que depois que você come ali e deixa sua bandeja no lugarzinho, tem alguém ali limpando aquela bandeja, você dá um bom dia para ela, fala, Deus abençoe, se preocupa com ela? Não, porque a gente está correndo. Sexta-feira, quer ver os adolescentes? Teve um evento aqui das crianças. E sexta-feira estava tudo diferente aqui, começaram a montar aqui os brinquedos. E tinha um pai e um filho adolescente montando os brinquedos aqui. E Deus me incomodou, eu estava sentado aqui. Adolescentes brincando aqui, subindo na costa do baiano, aquela folia de adolescente, né? E eu olhando para aquele menino, e olhando para eles. Eu falei, olha o momento que a gente tem de evangelizar agora. Lembra que eu te perguntei, Marcel? Vamos ajudar ele ali? Ajuda. Acaba de montar mais rápido. Como é que é seu nome? Posso orar por vocês? A gente age diferente. Como se a pessoa fosse invisível. A Morena sabe, ela até passa vergonha com isso. Eu falo com todo mundo. Eu estou no shopping, eu vou levando minha bandejinha e fico esperando a pessoa se aproximar ali. Coloco ali, a pessoa já fala, não, deixa que eu limpo. Falo, quero te agradecer. Muito obrigado, Deus te abençoe. Seu trabalho é muito importante para nós aqui. Quando eu noto que a pessoa fala outra língua, eu já começo a enrolar também. Já começo, Deus te bendiga. Quando eu vejo que fala espanhol, eu já falo na língua dele. Na padaria aqui na Bompan tem lá umas... Agora tem um monte de venezuelano, né? Aí eu já falo, Deus te bendiga, lá, graças. Daí a pessoa, o que ele falou? Está agradecendo só a pessoa do balcão lá, né? A gente tem que se preocupar, a gente tem que notar, não podemos agir com indiferença. A gente não sabe o que o nosso bom dia, o nosso Deus abençoe vai provocar na vida daquela pessoa. O dia da pessoa pode melhorar muito, porque você enxergou a pessoa. Até a síndica do nosso condomínio, que síndico sempre é complicado, tirando o Fabinho, que é gente boa. Você é síndico, né, Fabinho? Pô, não, Fabinho é gente boa. Mas, cara, todo síndico, tirando o Fabinho, é sempre uma senhora, cabelo roxo, que fica andando pelo condomínio, vendo tudo que a gente faz de errado. Sempre assim, sempre. A gente tem síndico até na igreja agora. Quem que é o síndico da igreja aqui? A Helenita. Faz alguma coisa errada aí para você ver. Ela fica de olho. Mas a gente tem que se importar, a gente tem que se preocupar, a gente tem que, através do nosso bom dia, Deus abençoe e mudar a vida das pessoas. Não podemos ser indiferentes. Não podemos agir com indiferença. Agora, Jonas 1, de 7 a 10, diz assim, então os marinheiros disseram uns aos outros, vamos resolver já essa questão. Vamos lançar sorte para descobrir quem aqui é responsável por esse desastre. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então eles o interrogaram. Diga a verdade, por que isso está acontecendo com a gente? O que você faz? De onde você vem? De que família você é? Quem é você?
Lembra que eu falei aqui no começo da mensagem? Qual é a sua identidade? Você é a gente já ouviu falar muito isso, né? Você é um cristão 007? Ninguém sabe que você é cristão? Se eu acessar agora o teu Instagram aí, o que eu vou entender o que você é? Qual imagem você vai passar para mim? Eu lembro que, uns anos atrás, eu dava aula de educação física, 3 anos eu dei aula de educação física, e na escola eu tinha 2 apelidos. Um eu gostava, que era o Corinthians, professor Corinthians. Eu era corintiano, provocava, entrava naquela onda para ter uma resenha com os alunos, e o outro era Sabrina Sato, não sei por que esse apelido. Me chamava de Sabrina Sato. Mas tá bom. Né, teve um dia numa formatura do 9º, do ensino médio inteiro, não lembro onde foi, no centro ali, um auditório grande assim. Todos os professores foram entrando, todo mundo quietinho, ninguém falou nada. Os professores entrando, aquele negócio solene, né? Para ficar naquelas cadeiras primeiras ali. E quando eu pus o pé, começou aquele grande coro: Sabrina, Sabrina. E não sou meio japonesinho ainda. Mas, antigamente, eu era conhecido por ser corintiano. E chato. Mais chato que o Gerson. Que o esposo da Vivi. Tô brincando, Gerson, é gente boa. Eu era corintiano. O que você é? Ó, o Corinthians, ó, o corintiano, ó, o Corinthians. Ó, o professor Corinthians, ó, o Corinthians. Eu discutia no Facebook. Eu discutia na rede social. O Corinthians ganhava, eu tirava sarro. O Corinthians perdia, eu falava, eu não queria perder. Uma vez eu postei uma coca com um rapaz no lugar que eu trabalhava, Luz e Vida, com o Samuel. Apostei uma coca com ele, 2 litros. Não, São Paulo e Corinthians. Aí o Corinthians perdeu. E segunda-feira eu cheguei, não vou perder a moral para esse cara, de jeito nenhum. Pagar coca que nada. Daí ele veio, cadê minha coca? Peguei e trouxe uma latinha de coca para ele. A aposta era 2 litros. Daí, não foi isso que a gente apostou. Não lembro, falamos Coca-Cola, está aqui. Pega a latinha aí, provocando, ele ficou bravo comigo. Né? Bobeira, eu era conhecido por isso. Aí Deus começou a trazer para mim uma maturidade, que eu precisava melhorar isso. Eu não podia ficar reconhecido por isso. Porque as pessoas tinham que olhar para mim e ver Cristo, não Corinthians. Né? As pessoas têm que olhar para mim e ver algo de esperança. O Corinthians não tem esperança nenhuma. Imagina o Coxa. Paraná Clube nem se fala, né? Paraná Clube já entrou num hall de solidariedade, né? Temos que ajudar, doar para eles, tadinho. Tá feio o negócio. O pastor Luquias é paranista, depois ele vai pegar no meu pé. Mas nós temos que ser reconhecido por ser cristão. Jonas, ele era um cara político, sabia? Ele era um cara, eu imagino Jonas, um cara meio já de idade, calvo na frente aqui, careca, e aquele cabelinho comprido atrás, sabe? Aqueles mullet aqui atrás, todo cheio de si, né? Andava assim, todo, né? Não sei a palavra, mas não sei se puritano, mas né? Todo corretinho. Mas quem era ele? O que ele passava, o que ele transmitia? As pessoas olhavam para ele e via que era um cristão, ou que ele era preocupado com os interesses políticos daquele rei daquela época. Nós vivemos um cenário hoje no Brasil e no mundo político. Você olha aí no Instagram das pessoas, na rede social, você sabe em quem ela vota, que ideologia que ela segue, menos o cristianismo, pessoas da igreja. Até eu caí nessa onda aí. Ficava repostando coisa lá, brabo, como se fosse mudar a minha repostagem. Aí eu fui e falei, meu Deus, não adianta, não é isso, não é por aí. Eu não posso, eu sou cristão. A nossa esperança não tem a ver com partido político. A nossa esperança não tem a ver com governo nenhum. Não tem a ver com Cristo. Não é governo nenhum. Vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. O PT e o outro do lado do Bolsonaro não está nem aí para nós, gente. Nem aí. Você acha que eles estão aí para nós? Só na época de eleição. Porque eles dependem do nosso voto. Tem um político que vem aqui na igreja de vez em quando, ele aparece aí.
geralmente na televisão, chega bem de mansinho ali, ele aparece aí, senta ali. É nessas horas que eles lembram da gente. A gente, todos nós, todos os lados, somos manipulados, porque nós precisamos votar, e a gente fica olhando, analisando, daí a gente já acha que, não, esse aqui vai salvar o mundo, esse aqui vai salvar o planeta. Não vai, não vai. Politicamente, o mundo só tende a piorar, é cada vez mais no buraco. Mas nós que somos cristãos, cremos no Deus que vai nos tirar desse buraco, porque Cristo é a esperança. Cristo é a solução. É isso que tem que ter lá no teu Instagram. Eu desafio vocês, essa semana, a colocar algo. Conte a história da tua conversão. Conte como você conheceu Jesus. Conte o que Cristo fez de bom para você. Coloque lá imagens de versículo da mensagem, pedaços de letra da música. Nós precisamos fazer isso. Levar a mensagem de Cristo para as outras pessoas. E não fazer como Jonas, fugir de Deus. E quanto mais nós nos afastamos, mais prejudicial são as consequências. Nós não podemos ser cristãos que não nos importamos com as outras pessoas. E a nossa identidade tem que ser uma identidade cristã, uma identidade de Cristo. As pessoas têm que ver na gente Cristo. É legal quando a gente vê esse movimento aqui, todo da igreja, e aí lá o Instagram da igreja bombando, com coisas, com atividades, que demonstram, puxa vida, olha que legal, crianças vindo visitar aqui a igreja, os pais tendo acesso ao evangelho através dessas atividades. E aí, Deus vai criando aí para nós estratégias para a gente ganhar para Jesus essas pessoas. Agora Jonas, ele sabia que ele lidava com Deus, que estava tratando o coração dele. E Deus, ele tem um padrão, Deus, ele tem um jeito de tratar a gente. Deus, ele não faz nada que nos arrebente, ou que nos deixa, é lógico, nós como humanos, mas ele não faz para você se sentir assim. Nossas provações vêm, não para você ficar se sentindo um coitadinho, oh meu Deus, não. Às vezes a gente acha, meu Deus, por que para mim, por que comigo? Não. Deus, ele tem um padrão, e ele mostra para a gente esse padrão através do amor. E com Jonas não é diferente. Jonas ali, do 11 ao 17. Então disseram, o que vamos fazer com você para nos livrar dessa tempestade? O mar continuava agitadíssimo, totalmente fora de controle. Jonas respondeu, jogue-me no mar, e a tempestade vai se acalmar. É tudo culpa minha. Eu sou a causa desse desastre. Livre-se de mim e vão se livrar da tempestade. Jonas começa a ter um pouco de lucidez, de lembrar que ele serve a Deus. Ele é um profeta de Deus. Ele começa a pensar assim, puxa vida, se eu não fizer algo, todo mundo vai morrer por minha causa. Porque eu acho que se o navio vira com todo mundo, não ia ter um peixe para todo mundo. Não sei se Deus é Deus, né? Mas aí ia pegar só Jonas e o resto. E aí ele começa a ter um momento de lucidez. E Deus demonstra compaixão para Jonas através de quem? A compaixão que ele não queria ter. A compaixão que Jonas não tinha, que fez ele fugir de Deus e não ir para Nínive. Ele demonstra essa compaixão através dos marinheiros. Os marinheiros que não eram cristãos, que adoravam outros deuses, eles demonstram compaixão. E ao contrário, é de nós que tem que vir essa ação de compaixão. Mas Deus começa a demonstrar para Jonas assim, meu amigo, eu sou um Deus de compaixão, de generosidade, e você vai ver agora como que é generosidade. Ele fala assim, me joga no mar, os marinheiros, não vamos te jogar. Eles começam a remar. Gente, não tinha motor, era um navio, não era um barco. Eles começam a remar incessantemente contra uma tempestade que não ia para lugar nenhum. Olha só que demonstração de preocupação com a vida de um camarada que por causa dele o navio ia afundar. E Deus vai lá e mostra para Jonas compaixão.
Leslie Ellen escreve: o caráter dos marinheiros evidentemente baniu sua diferença e tocou sua consciência. A atitude dos marinheiros tocou a consciência de Jonas e fez ele perceber que ele precisava ter compaixão. Deus já estava trabalhando com ele: você vai fazer o que eu estou te mandando, de um jeito ou do outro. Você precisa se preocupar com os outros. Jesus teve compaixão de nós. Jesus, o Deus que estava fazendo aquela tempestade para Jonas, na pessoa de Jesus, morreu na cruz por nós. Você quer motivo de compaixão maior que esse? Jesus, ele se esvaziou, ele se despiu e falou assim: eu vou fazer isso por vocês, vocês não merecem, eu vou morrer por vocês. A minha graça agora aqui foi lá e morreu na cruz, gente. O teatro representou aqui. Jesus morre na cruz por compaixão a nós. Nós somos pecadores, não merecemos, falei errado aqui, não merecemos nada, mas Deus olha para nós com um olhar de compaixão e morre na cruz por nós. E nós, ainda assim, continuamos agindo como Jonas. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias do Marcos Botelho, e ele falava sobre essa parte do Sermão do Monte, que Jesus, ele fala assim, alguém pergunta para ele: e se me roubar, o que eu faço? Se roubar a tua túnica, dê também a sua capa. Isso é compaixão. Daí eu perguntei para os jovens: qual é o contrário de roubar? Qual é o contrário de roubar? Doar. Mas a gente quer fazer o quê? Quer ver o lado. A gente quer partir de frente. A gente quer brigar. Eu fui roubado, meu Deus do céu, eu não posso ser injustiçado. De jeito nenhum. Ah, mas eu pago muito imposto. Mas a Sanepar me rouba. A Copel me rouba. Todo mundo te rouba. Meu Deus, coitadinho. E Deus está falando o quê? Se estão roubando a tua túnica, dê também a sua capa. Demonstre amor, demonstre compaixão. Se Deus fez isso por nós, que custa nós fazermos o mesmo? Jonas teve que aprender com os caras que não eram cristãos. E aí Jonas, ele começa talvez a entender um pouco o que ele precisava fazer. Porque se ele não se jogasse na água, ou não fosse jogado, todo mundo ia morrer. E aí é um outro padrão de tratamento de Deus, que é o padrão da substituição. A atitude de Jonas em se dar no lugar dos marinheiros nos mostra um padrão divino de amor. Deus nos amou tanto que substituiu nosso sofrimento pelo sacrifício de Jesus. Nós temos que nos doar, entender que nossa vida não pertence a nós mesmos e devemos olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Sabe quando eu aprendi sobre essa palavra substituição? De verdade, quando a Anne nasceu. Quando eu comecei a entender que nada era para mim, tudo era para ela. Vocês que são pais sabem. Eu fico brabo quando a Anne fica doente e eu não posso fazer nada para atender ela. Hoje ela já fala: pai, eu estou com dor de cabeça, dor de ouvido, dor de barriga. Mas e quando ela não falava, quando era um bebê? Eu lembro de quando no começo ela ficou com cólica, e nos primeiros dias eu ficava lá, balançando ela para poder a Morena descansar, e eu não sabia o que fazer. Eu queria, sabe o quê? Sentir dor no lugar dela. Eu falei: Deus, por favor, transfere essa dor para mim. Não deixe que a minha filha tenha, dá essa cólica para mim, por favor. Eu falei: mas por que sofrer tanto, tadinho? Aí passou essa fase, e vem outras fases. Tem aquela fase que ela cai e bate a cabeça. Esse dia o Miguel estava com um galo na cabeça. Tentou quebrar a parede da casa do Éder lá com uma cabeçada. Um galo muito grande. Que raiva, né, Éder? Então nós pegar e voltar no tempo assim: não, peraí, se é para alguém bater a cabeça, então que seja eu. A filhinha do Léo,
postou agora a Dandara, você viu o vídeo dele? Cara, ela caiu um tombo, fez um galo tão grande que fechou o olho dela do lado esquerdo assim. Eu falei, caramba, na hora eu pensei como pai, podia ser eu. É exatamente isso que Deus faz com a gente, fez com a gente. Ele nos substituiu do sofrimento. Ele se colocou no lugar para que nós não precisássemos sofrer. Para que nós pudéssemos entender hoje esse amor que Deus tem por nós. É muito lindo isso. Essa parte para mim, e lógico que Jonas, nesse estalo, nessa luz, pouco tempo que ele teve, ele sabia que se ele não fizesse algo, aqueles marinheiros iam morrer. Se nós não fizermos algo, as pessoas que estão ao nosso redor vão morrer. E a morte que eu estou dizendo não é morte, uma morte física, uma morte eterna. Se nós não fizermos algo, as pessoas ao nosso redor vão morrer sem Cristo. E partindo para o último ponto, que é a conversão. Lendo o livro, o Profeta Pródigo, e lendo a palavra, eu enxergo a conversão neste texto. O capítulo 15 e 16 diz assim: pegaram Jonas e o jogaram do navio, e imediatamente o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram muito impressionados, já não estavam mais apavorados, mas admirados. Então adoraram o Eterno e ofereceram sacrifício e fizeram votos. Em outra tradução, e fizeram compromisso. Sabe o que aconteceu com os marinheiros? Eu não tenho dúvida. Eles se converteram. Deus alcançou os marinheiros. Deus mostrou para Jonas que não adiantava ele fugir. Ele não foi para Nínive. Naquele momento, depois, na continuação da história, ele vai para Nínive. Mas ali naquele momento, Deus salvou os marinheiros. Deus mostrou para Jonas que não adiantava ele fugir. O que Deus queria é que as pessoas fossem salvas. E quando Jonas é jogado na água, imediatamente a tempestade cessa, para. Como um acender e apagar de luzes. Qual incrédulo não passa a crer? Quando vê o mar revolto, chacoalhando tudo e de repente, calmo e sereno. Como está naquela imagem ali, com o pôr do sol ou o nascer do sol, tudo calminho. Não teve como, os marinheiros olharam aquilo e falaram: esse é o Deus verdadeiro. Esse Jonas aí adora um Deus verdadeiro, que acalma a tempestade, que cessa o vento. É esse Deus que nós servimos. E você precisa mostrar esse Deus para as pessoas. O Deus que eu sirvo é o Deus que acalma a tempestade. E a tempestade às vezes não está em nós, mas está no próximo. E nós temos que ser as pessoas que levam essa calmaria para as outras pessoas. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Sabe que Jonas, ele para mim é um desviado. Um desviado. Ele desvia do que Deus tinha para ele. E ele é teimoso até o final, gente. Jonas, quando lhe pede para ser jogado na água, ele está querendo morrer. Depois, ele também pede para morrer lá na frente. Ele quer morrer o tempo todo e se nega a fazer a vontade de Deus. Jonas é um desviado. Ele não queria estar com Deus. Todas as atitudes dele era para se afastar de Deus. Mas Deus é um Deus que nos salva. Deus é um Deus que acalma a tempestade. Deus é um Deus que olha para a gente e vê que nós temos defeito, temos problemas e que precisamos de tratamento. E Ele vem e nos trata. Então hoje eu quero falar para você que talvez esteja longe e afastado de Deus. Volte
para os caminhos do Senhor. Pare de ser teimoso. Deus está tratando o seu coração. Às vezes, o nosso crescimento espiritual não evolui, não acontece por causa da nossa teimosia, por causa da nossa desobediência, porque nós não entendemos o que Deus tem para a gente, ou entendemos, mas não quer fazer. Aí você fica aí perambulando pelo mundo, que nem uma barata tonta, sabe que Deus é a solução, é a esperança, mas você não quer saber, e contraria tudo que te falam, tudo que você ouve, e nega o tempo todo Cristo Jesus. Então, primeiramente, é para você que anda afastado dos caminhos de Jesus. A minha oração nessa noite é para que você volte, é para que você entregue o teu coração de novo para Cristo. E o meu segundo apelo é para você que talvez não tenha tido nunca um encontro com Jesus. Talvez você até acredita, até você tem uma religião, até você tem vindo aqui, até você tem sentido parte da gente, tem feito parte da comunhão, mas ainda não entendeu que você precisa ser salvo. Você ainda não entendeu que o Deus verdadeiro é o Deus que acalma a tempestade. É o Deus que de fato, Ele olha para nós e fala: calma, meu querido, calma, eu estou no controle de tudo. Calma, eu sou o eterno Deus, eu sou aquele que morri na cruz por você. Fique tranquilo. Talvez você nunca tenha tido um encontro com Jesus. Sabe, eu me converti com 9 anos de idade, e eu lembro quando eu senti a presença de Deus de verdade no meu coração. Naquela época, quando o pastor fazia apelo, todos nós levantávamos a mão. Criança, a gente levantava a mão para ir na frente. Toda vez fazíamos isso. Mas teve um dia que eu estava lá em Pindamonhangaba, sentado na igreja batista de Moreira César, que é um distrito de Pinda, sentadinho no canto, e o pastor pregando, e Deus falando comigo. E quando ele falou assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Eu, com 9 anos de idade, comecei a chorar e entendi que eu precisava entregar minha vida para Jesus. E desde lá então, eu tenho caminhado com Cristo, nos altos e baixos, mas entendendo que Deus é que governa a minha vida, que é o Deus que acalma a tempestade. As minhas aflições eu entrego na mão de Deus. Esses dias eu orei com a Anne e perguntei para ela: filha, você crê em Jesus? Ela: sim, papai. Você quer aceitar Ele como o seu verdadeiro papai? Ela: sim, papai. 4 anos de idade, eu já tenho insistido com ela e falado para ela que ela precisa entregar a vida para Jesus. E talvez Deus trouxe você aqui nessa noite para você dar essa demonstração de entrega para Jesus. Todos estão orando, não tem ninguém te olhando, e Deus está falando com você assim: é hoje, é hoje, é hoje. Não seja como Jonas, não seja teimoso. Entregue a sua vida para mim, e que o resto deixa comigo. Você vai ver que com Jesus é bem melhor. A caminhada com Cristo é bem melhor. Ele nos dá amigos, pessoas, pastores que nos orientam e que nos ajudam a se manter firme na caminhada. Então você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante uma das suas mãos dizendo assim: Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus. Fala assim: Jesus, eu estou me prostrando aqui e digo: eu entrego minha vida para Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. E você agora que quer firmar um compromisso com Cristo, parar de fugir de Deus, assim como os marinheiros perceberam, e talvez você já percebeu faz tempo, eu queria que você também se colocasse de pé falando assim: Deus,
eu firmo um compromisso contigo, Pai. Me perdoe por não ter feito a tua vontade, por ter fugido de Deus. Mas eu me coloco agora aqui como servo de Cristo, entendendo, Pai, que eu preciso fazer a tua vontade. Se coloca de pé e nós vamos orar junto. Amém. Amém. Deus, eu preciso, Deus, ouvir a tua voz. Eu preciso, Deus, não ser indiferente com as pessoas que estão ao meu redor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos todos colocar de pé agora. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus pela palavra dele em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, pelo esse recado do teu Espírito Santo aos nossos corações. Obrigado, Deus, por ser esse Deus, ó Pai, que nos trata com tanto amor, com tanto carinho. E, ó Pai, sem nós merecermos, o Senhor fez tanto pelas nossas vidas. Tanto que deu o seu próprio Filho numa morte de cruz para nos perdoar de nossos pecados, nos salvar para uma vida eterna contigo, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, colocar a vida de cada um aqui, ó Pai, que levantou, dizendo assim: eu firmo um compromisso contigo. Assim como os marinheiros viram o sobrenatural de Deus naquela noite, viram que do nada Deus acalmou a tempestade, e firmaram, fizeram votos, sacrifícios, em nome de Jesus, que nós também, ó Pai, firmamos de uma vez por todas um compromisso com Cristo, um compromisso de sermos obedientes, um compromisso, ó Pai, de não sermos indiferentes, de olharmos para o mundo, enxergarmos o problema do outro, em nome de Jesus. Que a nossa identidade seja uma identidade de Cristo, que as pessoas olham para nós e vejam o cristianismo puro, e não vejam outras coisas, ó Pai, presas às nossas costas, nossa imagem. Em nome de Jesus, nos abençoa por isso, nos trata com esse padrão divino do amor. Obrigado pela compaixão, pela substituição e pela salvação, ó Pai, vinda dos céus, através, ó Pai, da morte de cruz. Obrigado em nome de Jesus, ó Pai, e que todos nós possamos entender esta palavra, esta mensagem, no nome santo de Jesus que eu oro. Amém e amém.